Mas vai funcionar, assim. Agora Agora tá vermelho, pode. Então tá bom. Bom, pessoal, boa tarde, todos que estão aqui. Queria agradecer muito, né, a participação nessa segunda sessão do nosso ciclo de debate sobre pesquisa antropológica, né? E hoje a gente tem como convidado o Maurício Fiore. Vou fazer uma apresentaçãozinha bem rápida, né? E depois eu passo para ele. Maurício Fiore é bacharel em Ciências Sociais, mestre em Antropologia Social pela USP, né? E fez doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Hoje ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e é editor da revista Platô. Seu principal campo de atuação acadêmico, né, é o dos estudos sobre drogas psicoativas e seus diversos aspectos, socioculturais, médicos, políticos, dentre outros. Nós convidamos o Maurício, né, para participar dessas sessões hoje, especialmente, né, porque ele está lançando, né, está na pré-venda o livro Substâncias, Sujeitos e Eventos, né, ele está na pré-venda pela editora Telha, e esse livro ele é derivado, né, do que vocês leram, né, o pessoal leu, a gente passou a tese do Maurício, né, é derivado da tese de doutorado que foi defendida em 2013 no doutorado em Ciências Sociais da Unicamp, né, e que recebeu menção rosa do concurso de teses da Ampox em 2014. Eu queria também contar um pouquinho, né, enfim, fazer só um resumo rapidinho, eu sei que o Maurício vai falar bastante, só um resuminho do livro, né, para quem não conseguiu, enfim, ter acesso a toda a tese, não conseguiu dar uma olhada, né, um pouco para introduzir nossos debates, mas a ideia mais geral, né, do trabalho era analisar o uso de drogas, né, a partir dessas três chaves que dão origem ao título, né, substâncias, né, então pensando em substâncias a partir dos seus agenciamentos químicos, materiais e sociais, os sujeitos, né, tomados a partir das trajetórias pessoais e coletivas de uso de drogas e os eventos, né, e aí ele teve uma estratégia que eu acho que a gente depois pode discutir bastante aqui, né, que é a estratégia de... Os eventos, na verdade, eles eram encontros entre pessoas, ou os sujeitos e as substâncias, né? E no trabalho eles aparecem como descrições narrativas e ficcionais, né? De algumas situações coletivas onde substâncias e sujeitos se encontraram, né? Então, acho que, né, de modo mais geral, a contribuição também é para pensar conteúdos emocionais, né, e práticas de sociabilidade que marcam as experiências cotidianas com drogas. Bom, acho que esse trabalho, né, para quem é do campo de estudo de drogas, ele tem uma importância, né, em termos metodológicos, teóricos, justamente para pensar esses agenciamentos, mas aqui uma das coisas que a gente queria conversar com o Maurício, né, é sobre a ideia um pouco de autoetnografia né, conversar em vários aspectos, assim, né, porque hoje também relendo o texto, ele ora é etnográfico, ora é autoetnográfico, e a gente não sabe muito bem quando começa uma coisa e quando começa a outra, né, além dessa opção das crônicas também, que o Maurício toma, né, ou faz as crônicas em primeira pessoa, um pouco também por questões éticas, né, de não colocar, enfim, né, a privacidade das pessoas entrevistadas em risco. Eu acho que também ele vai discorrendo, né, sobre as suas experiências através de dois grupos de amigos, né, para quem lê o trabalho, acho que são, um lado é o grupo da rua, né, com quem, enfim, ele cresceu na zona oeste de São Paulo, e outro é o grupo que ele chama da universidade, né, que estavam mais articulados em torno da Universidade de São Paulo, né? Também, além da ideia de etnografia, autoetnografia, aparece uma bem bacana, que é a ideia de etnografia de trajetórias compartilhadas, né? Ou como, enfim, na nota de leitura, para quem depois lê o livro, ele vai dizer que é um trabalho sobre o uso de drogas que teve na amizade uma fonte de dados, né? Então, eu acho que vai passar um pouco por essas questões todas, né? Então, enfim, acho que, né, não vou me estender muito isso, mas tem, assim, quando ele vai trabalhar relacionado à questão das substâncias, né, tem descrições de álcool, maconha, cocaína, crack, né, sobretudo com os amigos
da rua, né? E na questão do LSD entra mais forte a experiência com os amigos da universidade, né? Então também tem uma questão interessante para pensar quais substâncias, né? Em quais contextos, com quais grupos de amigos, né? Que é bem interessante pensar. E depois, quando ele vai tratar mais especificamente dos sujeitos, é pensar um pouco dos desdobramentos dessas trajetórias, né? E como o consumo de drogas, ora afastou esses amigos, ora separou esses amigos, né? E como é que ele foi reavaliado, né, ao correr da vida, assim, em razões de estudo, trabalho, casamento, enfim, nascimento dos filhos. Eu acho que tem também, enfim, aspectos super interessantes dessa questão de ser esse observador onipresente, né? Porque ele consegue captar coisas que eu acho que etnograficamente são muito boas, né? Sei lá, por exemplo, nas festas, os rostos se alegrando, se deformando, eu achei super interessante algumas dessas descrições, né? Ou, enfim, né, eu acho que a coisa dos pais, né, o estímulo para consumo de determinadas substâncias, né, um receio que os pais percebam o uso de outras substâncias, né? Então, enfim, tudo isso faz um pouco, né, do contexto e das descrições que ele vai apresentando. São leituras, né, que eu acho que é um pouco fala dessas situações comuns de experimentação de drogas, né, que são amplamente partilhadas por vários grupos de amigos, mas que, ao mesmo tempo, são tipos de discursos muito relegados no debate público sobre droga, né, que certamente é mais permeado por discursos médicos, né, ou, né, por experiências que, enfim, enfatizam o uso abusivo, dependência, violência, né, e não é disso que o Maurício está tratando aqui. Bom, então acho que é um pouco conversar sobre todas essas coisas, né? Sobre como é que foi para ele, né? Pensar essa exposição pessoal, como é que ele foi calculando essa exposição pessoal ao, enfim, colocar todas essas questões, né? E eu queria dizer que é muito bom que é um trabalho que foi feito pelo Maurício, né? Porque eu acho que o Maurício, eu li o prefácio do Luiz Fernando Toffoli, né? E também no vídeo que a gente partilhou, ele fala um pouco isso, né? Porque o mestrado do Maurício é sobre médicos, né? E ele vai estudar médicos e controvérsias públicas que os médicos, os mais autorizados a falar sobre o assunto, né? Como é que eles falam sobre drogas, debatem drogas e expressam. E aqui tem uma outra coisa que são outras perspectivas, outras formas de conhecimento e também outras formas de interação com as substâncias, né? E, além disso, hoje eu acho que o Maurício é certamente um dos principais atores, né, no debate público brasileiro sobre drogas. Enfim, é um prazer enorme a gente estar aqui e poder conversar com ele. Um grande privilégio, e eu acho que ele é meu amigo. Que eu também posso falar isso. Vamos lá, Maurício. Vamos ver até o final da sessão se a gente continua amigo ou não. Bom, obrigado, Tani. Obrigado, Isa. Muito bom estar aqui com vocês, duas amigas. Sim, amigas, e duas colegas que eu respeito muito. A Isa foi minha colega de doutorado. Muito massa crítica, muito carro junto ali, idas e voltas. E a Tani não foi minha colega porque ela me ultrapassou todas as vezes, que afinal eu levei um tempinho além da conta para terminar essa tese na Unicamp. E é bom, e a Tani deu um resumo da minha tese melhor do que eu daria, e já apontou até umas críticas que eu mesmo às vezes estou pensando em fazer. Essa coisa do onipresente, o narrador onipresente. E, bom, muito bacana. Eu pensei, assim, eu não pensei exatamente numa aula, que eu acho que essa não era a ideia, e realmente eu não teria nem condições mesmo de dar uma aula sobre autoetnografia, tá? Porque, primeiro que acho que é um campo que também nem está tão organizado assim, né? Ele tem alguns trabalhos, mas ele não está no mainstream, assim, não tem o estatuto de discussão como tem outros tipos de etnografia, né? Então, não caberia. Eu acho que eu vou falar um pouco, que eu pensei, a trajetória dessa pesquisa, porque ela revela alguns dos limites e possibilidades da autoetnografia. Então, pensei um pouco isso, e aí a Isa e a Tânia vão me
dizendo se eu mudo de rumo e também me mandem parar de falar se eu falar demais, mas eu não pretendo falar demais, não. E aí, a Tânia falou dessas trajetórias, né, compartilhadas dos dois grupos, e os filhos foram uma parte muito importante de quebra, né? Quebra no sentido de reorganizar a vida, inclusive no uso de drogas. E aí também vocês vão ter uma trilha sonora aqui ao fundo, talvez, né? Ou o Tom jogando coisas pela escada, ou dando uma choradinha. Então, vou tentar diminuir o barulho se tiver muito, mas acho que ele está mais tranquilo hoje. Bom, então, eu na verdade, a Tânia, isso é bem importante, tá? A minha trajetória de pesquisa em drogas e mesmo em outras pesquisas que eu já atuei, principalmente no SEBRAP, não era uma trajetória etnográfica. O meu trabalho de mestrado foi o primeiro sobre drogas, sobre esse campo de drogas. Eu nem me lembro se eu cheguei a dar o nome de etnografia, exatamente, porque, como a Tânia lembrou, era um trabalho sobre médicos, mas não era exatamente sobre médicos, mas sobre discursos médicos ocupando o espaço público. Embora eu tenha entrevistado os médicos, eu nunca busquei ali uma entrevista pessoal, de intimidade, eu nunca fiz nenhuma pergunta para nenhum médico que envolvesse o uso de drogas ou a intimidade, ou nenhuma. A entrevista tinha o papel apenas de cotejar como eles se colocavam no debate público, né? Então eu tinha um tipo de discurso ou científico ou público oficial, né? Porque eram médicos que se posicionavam sobre drogas constantemente, e tinha a entrevista com uma espécie de cotejamento onde eles podiam esmiuçar coisas que eles não falavam tanto publicamente, até porque alguns eram menos famosos do que outros, né? Tinham lugares menos importantes, embora todos fossem de cargos diretivos de instituição. Esse foi o critério que eu usei na época. Então era um trabalho muito tradicional, assim. Muita gente achava, eu ouvia isso no mestrado, nos cursos, assim, que era um trabalho mais de sociologia do que de antropologia, né? Quase que como um pouco uma sociologia do pensamento, sociologia do conhecimento, né? Algo do tipo. Mas eu sempre achei que era um trabalho que tinha mais a ver com antropologia, porque se filiando a uma antropologia do conhecimento mesmo, assim, da produção científica, né? Já tinha ali um pouco essa literatura pós-social do Latour como inspiração, Foucault, claro, Rabineau, essa dissecação que a antropologia normalmente propõe dos mecanismos de produção do conhecimento. Só que, no caso, eu estava no debate público, eu não estava tanto a ideia era dissecar como os conceitos eram produzidos e como eles ganhavam novas formas no debate. Então, esse salto que eu dei, e aí, com isso, eu passei a participar também ativamente do debate público sobre drogas. Eu sou um dos fundadores do NAPE, que é um núcleo que foi criado ali no início da década de 2000, junto com algumas pessoas que talvez vocês conheçam, a Beatriz Labate, a Sandra Goulart, o Henrique Carneiro, Edward McRae, né? E a gente ali era gente que pesquisava diferentes campos de drogas, mas tinha um papel de militância muito forte, assim, de voz ativa no debate. Quando eu fui para o doutorado, e essa que acho que é um pouco o salto, eu estava um pouco cansado, ou na verdade tinha esgotado um pouco essa ideia do debate. Eu queria algo que sempre me fascinou, que era estudar o fenômeno do uso em si, estudar questões relacionadas ao próprio uso. E a escolha, aí tem a ver bastante com a ideia um pouco da autoetnografia, por isso que eu estou fazendo essa corrida, porque a escolha inicial não era essa. Talvez a Isa até lembre do início, quando a gente começou a cursar o doutorado, fazendo as disciplinas básicas, até que eram disciplinas também muito distantes do meu campo, né? Isso que é o legal do doutorado, né? A gente ficava lendo Gramsci junto, a gente ficava lendo, né? Foi muito bacana, mas a gente conversava, e a minha ideia era um trabalho sobre o uso de drogas. Mas qual era a ideia? Pegar dois grupos de jovens que não era uma amostra, e depois eu quero falar rapidinho sobre essa ideia de amostra, mas era selecioná-las a partir de relações pessoais, ou seja, pessoas me apresentariam jovens, e jovens mesmo, assim, final do ensino médio. Então, no início da pesquisa, eu pegaria esses jovens
acabando o ensino médio, e eles teriam que ser usuários de drogas psicoativas, lícitas e ilícitas, né? Conversaria com eles, gravaria entrevistas, tentaria participar do uso com eles, de alguma forma, e voltaria a falar com eles 2 anos depois. Essa era a ideia original do projeto. E qual era a marcação que é importante? Eu tinha uma hipótese que não estava muito escrita, estava um pouco escrita, mas que, assim, foi selecionada na Unicamp, a banca gostou, e meu orientador na época tinha gostado um pouco, que era fazer uma distinção entre jovens de escola pública e jovens de escolas privadas, ou seja, jovens de classe média, média alta e jovens de classe média para baixa, né? A gente sempre leva muito mais tempo com as disciplinas do que imagina e tudo mais, e fazendo outras coisas. Eu demorei um pouco para começar, e quando eu comecei a conversar eu fiz isso 2 vezes só, com jovens, em âmbito coletivo, não era nem assim, no tete-a-tete, com jovens da minha região, onde eu nasci, onde eu tinha esses amigos de infância. Então eram jovens que estavam presentes com essa turma já mais velha, eu era bem mais jovem na época, então gente na época 30 e pouco, com essa molecada de 17, 18. As poucas vezes que eu tentei, falei dessa aproximação, foi muito ruim. Uma sensação ruim, inclusive pessoalmente, e ruim porque parecia ali que estava se performando alguma coisa muito fora do que era a rotina deles de uso de drogas. E aí eu já era apresentado por essas pessoas também como o cara que estuda drogas. Então, esse aqui é um amigo meu lá da USP, e aí, assim, aí tem aquele desconhecimento também do que a gente faz, né? Ele trabalha lá na USP, assim, eu já estava na Unicamp, né? Mas eu seria eternamente da USP, porque afinal eu cresci ao lado da USP, né? Ali é o meu bairro de infância. Então, assim, isso, eu fiquei muito assustado, achando que na verdade não estava dando certo. E aí é uma coisa, por isso que eu falei da amostra, uma coisa muito interessante, um texto que eu li, que eu posso passar depois para vocês, não vou ficar falando nomes aqui, mas é um texto que eu vivo recomendando para quem faz pesquisa na antropologia. Eu até abri ele aqui para falar o nome só para vocês, mas depois eu passo. É um antropólogo de Chicago chamado Mário Luiz Small, não sei se alguém já ouviu falar. Eu também conheço pouco o autor, mas quando eu li, assim, o texto chama, em inglês, né, Quantos Casos Eu Preciso? Né? Ele fala sobre a ciência e sobre a lógica da seleção de casos numa pesquisa de trabalho de campo. Uma das provocações que ele faz é assim, olha, se você está fazendo etnografia ou trabalho qualitativo, você não trabalha com amostra. A amostra é do campo quantitativo, e essa lógica da amostra ela é fundamental no campo quantitativo. Quando você começa a contrabandear essa noção de amostra para o teu campo, não precisa nem ser etnográfico, assim, mesmo qualitativo, você está se enganando e enganando um pouco o teu leitor. E eu tinha um pouco isso, né? Porque, no fundo, eu lia muitos trabalhos médicos, trabalhos epidemiológicos sobre drogas, e sempre senti falta de estudos longitudinais, né? Que, para quem não está acostumado, longitudinal é aquele estudo que não é feito num tempo só, né? Que busca uma linha de tempo, normalmente com a mesma pessoa, embora existam alguns estudos longitudinais que não necessariamente é a mesma pessoa investigada, é possível fazer isso com grandes amostras, mas é o estudo que não é num tempo só, ou seja, você acompanha o tempo a mesma pessoa ser observada, e sobre essas distinções de classe, por exemplo, na questão do uso de drogas, sobre esses impactos do uso de drogas na pessoa de educação pública, educação privada. Resumindo, estava muito claro, e meu orientador, que foi o Ronaldo Almeida, aliás, não citei o nome dele aí, professor também na antropologia, e pesquisador do SEBRAP, meu colega do SEBRAP também, ele sacou uma coisa que, assim, eu tinha contrabandeado, não só essa ideia de, eu vou fazer um longitudinal qualitativo, que até seria possível, mas eu tinha contrabandeado questões muito pessoais. Esse é o ponto da autoetnografia. A gente conversava,
e ele ficava, inclusive, incomodado, né? Porque eu tinha uma leitura, assim, uma hipótese que estava já no projeto, que era assim, os jovens mais pobres que usavam drogas, eles tinham menos, associavam menos o uso a uma subversão estética, a uma contestação, a uma produção de uma nova linguagem, que era muito comum no meu grupo de universidade das ciências sociais. Eu falava de poética mesmo, poética no sentido de arte, né, de historicidade. Havia uma poética. E ele se irritava dizendo, você está essencializando o consumo de drogas desse grupo, né? E eu achava que eu não estava, realmente talvez eu não tivesse, mas o que estava errado em mim era isso. Ele dizia, você tem que falar e você vai ter que olhar os teus grupos. Ele disse, você claramente está transferindo aí para essa tua amostra, que você não está, nem é a amostra que você está querendo fazer, uma coisa que você viveu, experienciou, te marcou demais e você tem que colocar isso no trabalho. E aí que eu vi, quer dizer, por que a autoetnografia, então? E aí eu comecei a levantar, eu sempre tinha um certo horror, como ser brapiano, uma coisa mais objetiva, a ideia de que o conhecimento tem que ter um mínimo de distanciamento. Eu comecei a ler um pouco alguns textos e a também perceber que, para algumas situações assim de pesquisa, vale a pena a ideia dessa aproximação para aquilo realmente mais íntimo, para aquilo que me marcou demais. E a minha relação com drogas tinha sido essa experiência. Não porque as drogas tivessem sido, para mim, eu nunca fui nunca vivi, aliás, nenhum desses grupos, quem lê o livro vai ver que nenhum deles tem uma experiência de dependência radical, assim, mais clássica, de internação, tá? Embora tenha dependência e vários flertem com a dependência até hoje, inclusive eu mesmo, sobre alguns aspectos. Mas, assim, não aquele caso clássico do dependente internado. Mas as drogas tinham um papel, na minha trajetória, realmente de fascínio, de choque, de mudança de mundo. Quando elas entraram na minha vida, eu mudei percepções, comportamentos, eu passei a observar isso sistematicamente. Eu sempre tive a fama, assim, na turma, de ser o cara que lembrava das baladas. E o que até incomoda, né? Baladas não são para serem ali, né? Virar um Heródoto da balada, né? O cara que vai encontrar uma coisa épica, assim. Mas eu tinha isso, eu fazia anotações, não era assim uma coisa totalmente sistemática, mas eu fazia anotações, isso, tanto que eu tentei fazer vários outros tipos de pesquisa ao longo da graduação, quase trabalhei com o Omar, que muitos de vocês devem conhecer, nas pesquisas, trabalhei com ele nas pesquisas sobre África Meridional e tal, e na hora H eu falei, Omar, o meu mundo é o das drogas. E ele falou, vai para as drogas. Me libertou da África e do mundo português da colonização, porque tinha esse papel. Então, a autoetnografia foi quase uma resposta que eu encontrei metodológica para viabilizar o trabalho. Mas eu tinha muito receio sobre se isso era uma empreitada científica de fato. Então, aí entrando realmente no trabalho, o grupo da rua e o grupo da universidade, eles são um pouco, embora seja uma trajetória compartilhada, eles são os dois eus, né? Por isso esse ser onipresente, que a Tânia falou, é uma estratégia realmente de que o meu trânsito por esses dois grupos, embora até alguns chegaram a se conhecer rapidamente, mas assim, são mundos muito separados mesmo, nesse aspecto, assim. Claro que separados, todos têm a mesma idade, são homens, brancos, né? Mas tinham muitas diferenças. Então, a ideia da autoetnografia, primeiro tem esse ponto aí, que é desse narrador, desse observador, que é o ego, né? Literalmente o ego ali do sistema de parentesco, esse ego sou eu, né? A seleção, aí não da amostra, mas a seleção das pessoas que eu faria a descrição e faria as conversas gravadas foi muito difícil. E aí tem uma outra coisa que eu anotei aqui para chamar a atenção, a intimidade. Que era justamente isso que eu não encontrava com os jovens mais jovens que eu. Eles não eram meus amigos.
não é só porque eles eram mais jovens, é que eles não eram meus amigos, eles não eram próximos de mim, eu não convivi com eles. Essas pessoas compartilharam comigo intimidade. E esse foi o principal critério. Num nível, claro que isso já mudou, né? Defendi de 2013, né? Agora publicado, ao longo do doutorado já mudou, mas naquele momento eram pessoas que, mesmo que eu convivesse já menos do que antes, havia uma confiança, um vínculo de confiança muito forte deles em mim e de mim neles, né? Assim, aquelas pessoas com quem eu não brigava, que são pessoas também com tem uma trajetória mais estável na turma, né? Assim, de algum jeito. Isso foi que me deu segurança, sabe, para escrever. E que, quando eu falei, fizeram isso com boa vontade, claro que sempre tem algum receio, mas com boa vontade e com confiança mesmo de, não, tudo bem, vamos lá, vamos fazer, né? Então ficou um grupo pequeno, muito menor até que as minhas turmas, e com vários problemas de recorte. Não tem mulheres. Esse problema é o principal, né? Me lembro da qualificação, estava a Sueli Koff, e professora da antropologia, tomei bordoadas, assim, né? Inclusive porque eu nem sabia usar direito, né? Na época a coisa ainda estava mais forte, ali 2007, 2008, acho que estava até mais 2009, 10, mas é coisa de gênero, sexo e gênero, mas tentei me justificar e me enrolei mais ainda, né? E no limite não tinha justificativa. Não tinha justificativa, assim, a justificativa era, são só nessas pessoas que eu encontrei a intimidade e a confiança nesse momento de fazer. Claro que eu mesmo já questionei isso, inclusive amigas que disseram assim, quando eu expliquei, quando leram, falaram, você estava errado. Você estava errado nisso. Evidentemente, né? Mas, enfim, foi esse caminho que eu tomei, e tinha perdas, né? Essa foi uma perda. Então, intimidade, confiança, o mergulho profundo e longo, né? E aí entra, assim, quais são os ganhos, né? Eu fiz anotações aqui, estou até fugindo das minhas anotações, mas é muito difícil isso para qualquer trabalho antropológico, acho. Você, na hora que vai fazer uma análise densa de perto, não adentrar o terreno da psicologia. Características pessoais que vão além daquilo que nós, cientistas sociais, lidamos, que são clivagens sociais, são desenvolvimentos padronizados, que senão a gente entra no desenvolvimento de personalidade. Esse foi um grande desafio, então, por isso a ideia da etnografia compartilhada, de trajetórias compartilhadas, porque é claro que cada um deles, e mesmo eu, tivemos experiências muito diversas com drogas e muito diferentes daquelas que estão no livro. As experiências pessoais, individuais, o uso solitário, né? Que até aparece no livro em alguns momentos, mas as histórias pessoais do uso de drogas na família, os pais alcoolistas, né? ou o pai religioso, a mãe religiosa. Isso, para que a etnografia fosse viável, eu deixei muito ela pautada no senso do grupo, por isso grupo da rua e grupo da universidade, tentando buscar uma contribuição nesse campo de estudos das drogas que pudesse ir além de alguns estereótipos comuns, né? Então, acho que esse é o ponto, por isso que eu estava relendo o livro para preparar a aula. Se vocês forem ler, vocês vão ver que a parte da introdução teórica, né? Assim, quando eu estou discutindo essa ideia do agenciamento, do uso de drogas, a questão do dispositivo, eu vejo hoje ela muito mais densa do que a parte que eu falo da autoetnografia, que é muito assim rápida, excessivamente. Hoje eu faria diferente, né? Porque é quase como se eu dissesse assim, olha, esse campo de estudos das drogas está meio bloqueado por uma distinção entre substância e pessoas, né? Entre a medicina, a saúde que vê a ideia da substância como os seus efeitos farmacológicos, ou muitas vezes as ciências sociais e as outras humanidades na ideia do efeito social, da construção compartilhada de significado,
E já havia ali autores que questionavam essa divisão, né? No texto eu chamo muita atenção para aqueles que aderiram ao chamado pós-social, ou teoria do autor-rede, né? No Brasil, o Vargas, acho que o Eduardo era o cara que tinha dado o pontapé inicial nisso, e foi um pioneiro que, quando eu li, mexeu comigo, mas, ao mesmo tempo, eu percebia que no trabalho dele, o empírico ficava um pouco desconectado disso. Então, eu falei, bom, para conseguir romper romper, não gosto do termo, porque parece que eu estou rompendo, não, mas para enfrentar essa dicotomia e poder falar dos agenciamentos mútuos, eu preciso ir no íntimo, no próximo, na trajetória compartilhada. É isso que eu estou querendo dizer aqui, me alongando um pouco. Era para dar um salto, que eu até, uma coisa que o Ronaldo me passou na época, quando ele leu, e eu separei aqui, que era o Lévi-Strauss, numa passagem da antropologia estrutural, ele distinguia os modelos estatísticos e os modelos mecânicos, né? E ele dizia, e ele que era também um super tradicional do ponto de vista metodológico, né, uma coisa bem objetiva da recolhida de dados, ele dizia que havia um momento em que os dados mais gerais travavam, né? E aí você tinha que fazer uma descida para questionar as questões que você coloca, né? Ou seja, a gente está, quando a análise mais geral ela para em questões, ela parece não avançar, de repente é hora de você fazer uma mudança de escala, olhar para o fenômeno numa escala bem mais próxima, para recolocar as questões no debate. Então, foi um pouco um experimento que eu fiz nesse sentido. Eu mesmo com muitas dúvidas da objetividade, da cientificidade de se olhar os amigos e a própria trajetória, para tentar deslocar um pouco o debate sobre drogas. Olha, tem muita coisa além da dependência, tem muita coisa além dos efeitos, que não são só os efeitos físicos, mas são esses agenciamentos materiais. Por outro lado, também tem muita coisa além do construtivismo social, a ideia de que assim, não, droga pode ser qualquer coisa, maconha, droga é aquilo que você diz que é droga, os significados são todos criados, e eu queria muito marcar a ideia de que assim, os agenciamentos são peculiares e exclusivos, né? Então, assim, crack é crack, maconha é maconha. É claro que o crack, um rico fumando crack num apartamento é diferente de uma pessoa numa favela fumando maconha. Sim, você pode ter, as aproximações de classe vão existir, mas a maconha vai ser maconha lá na favela e na cobertura, e o crack vai ser crack na cobertura e na favela. Então, para romper isso, eu fiz esse olhar aí. Aí eu já estou aqui falando muito, deixa eu ir para o finalmente do processo, né? Eu acho que a gente leu, a minha geração aí, na antropologia, a gente pegou um pouco a rebarba, assim, o choque da crítica pós-moderna, né? Que não é a crítica pós-social. A crítica pós-social a gente pegou depois, né? Pelo menos a minha geração, eu fui ter contato com Latour e tal, já no mestrado. Mas na graduação, tudo a gente pegou o ataque à autoridade etnográfica, né? Que é isso sempre me marcou, e acho que se eu pudesse fazer também uma defesa da minha autoetnografia hoje, é de que o etnógrafo, mesmo que ele não esteja fazendo uma autoetnografia, ele tem uma autoridade que foi muito bem demonstrada pelos pós-modernos, que é a da seleção, do recorte, que eu fiz na minha autoetnografia, né? Então, assim, esse não adianta, essa é o nosso calcanhar de Aquiles, do etnógrafo, e é também a nossa potência. Os autores que trabalham, aí no meu livro eu não vou ficar, tem alguns nomes, o que eu fui lendo de autoetnografia, normalmente vão por esse caminho, dizendo, olha, quando você fala em autoetnografia, no fundo você está reconhecendo que toda etnografia é um pouco alto, toda etnografia é um lugar de onde você fala, porque você vai fazer o recorte, esse recorte não vai ficar tão claro, né, assim, quando você expõe. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é por isso que eu fico orgulhoso, se tem uma coisa que me dá um pouco de orgulho nesse trabalho, é essa interlocução com o Toffoli, por exemplo, que a gente citou, né, quer dizer, com um médico. Tudo bem que o Toffoli é um médico antropólogo, né, ele mesmo adora antropologia e tal, mas, enfim, não é com todos os médicos. Mas com vários que eu sei que leram com outras ciências, porque
eu não abri mão, eu tentei não abrir mão da objetividade nessa autoetnografia. Aí eu me lembro de uma resposta do Geertz aos pós-modernos, né? Que diziam assim, eu acho que está naquele texto anti-relativismo, né? Onde ele fala assim, bom, de fato, assim, eu posso ir lá, o Malinowski vai lá, fala uma coisa, vai uma mulher antropóloga, vai falar outra dos problemas dele, né? Mas o importante é a gente não perder de vista que todas essas falas podem ser refutadas em cima de alguns dados objetivos. Então, assim, eu busquei, naquilo que eu estou falando sobre o fenômeno do uso, eu busquei construir um conhecimento que dialogasse com outras áreas, mesmo com outros cientistas sociais e com outras áreas de conhecimento. Por isso que nas substâncias, por exemplo, a sua conformação química é muito relevante no início dos capítulos, né? Porque eu parto dessa constatação de verdade para somar novos dados a ela ou para problematizá-la. Não sei se está ficando claro o que eu quero dizer, mas o processo, isso serve, eu acho, para toda etnografia, né? Você vai fazer uma etnografia de um movimento social, uma etnografia, ou a clássica, com uma outra, com indígenas, enfim. É claro que o teu recorte vai ser arbitrário, a tua seleção de entrevistas, seleção de conversas, tudo mais, mas, assim, há condições de você pegar esses dados e, de alguma forma, cotejá-los, analisá-los com outra pessoa que está pesquisando a mesma coisa? Eu acho que a gente tem que tentar não perder isso. E eu tentei não perder isso, por mais arbitrário que seja o trabalho. Então, essa foi a minha... por isso que eu dividi nas substâncias, partindo dessa lógica. Depois eu fui para os sujeitos. E aí, nos sujeitos, o que eu fiz? Eu peguei como critério para discutir como eles se colocavam com drogas, os critérios de determinação da dependência. Para ver como eles lidavam com danos, com perda de controle, com danos fisiológicos, por exemplo, né? Tentando, assim, mostrar, apontar que muitas vezes no conhecimento epidemiológico você tem uma visão muito estanque, que as pessoas se relacionam com essa produção de conhecimento. Essa ideia as pessoas não sabem do dano da droga, né? A noção de risco. A noção de risco ela é muito variada. As pessoas têm a noção de risco, porque elas produzem escolhas em cima dessa noção de risco. Elas constroem significações. É isso que eu pensei em apontar. E as crônicas, elas vinham para dar a carne. Assim, o Ronaldo me incentivou. Quando eu fiz a primeira, uma fase que eu estava bem perdido, inclusive, achando que tudo estava muito solto, e peguei anotações que eu tinha, escrevi, e ele falou, não, isso aqui está legal, porque está uma carne etnográfica, assim, no sentido de mostrar uma descrição onde o leitor possa ter contato com coisas que você está objetificando demais nos capítulos. Então, a crônica, ela dá uma carne. Agora, a parte da crônica, que eu chamei de narrativa, hoje eu não chamaria de narrativa, né? Depois eu peguei o livro e falei, por que eu mantive narrativa? Que palavra meio, enfim. São crônicas, né? Elas são a parte menos objetiva, de fato, do trabalho, e as que são menos distanciadas. São as partes que eu mais me coloco na seleção. Eu juntei histórias de gente diferente, e ali eu digo, para proteger as pessoas, sim. Então, já encaminhando para o fim dessa questão ética, a ideia era protegê-las. Eu tinha muito receio, não era nem o receio de represália, apesar que hoje em dia, né, a gente não tinha a situação que tem hoje. Hoje já teria medo até de uma represália política com algumas pessoas. Assim. Mas é uma exposição de intimidade, família, a gente nunca sabe quem vai ler, então eu tentei deixar claro assim, sou eu. No limite, sou eu. Eu me escudei. Né? Já que eu estou dizendo ali no início do livro, eu usei droga a partir de tal e tal e tal. Né? Então esse sou eu. Se você quer acreditar que é alguém, seja eu. Né? E boa parte sou eu. Muito do que está ali nas narrativas, de fato, sou eu trocando coisas com outras pessoas. E essa, então, encerrando a parte ética aí, que eu já falei muito, eu, na época, não tinha... Tinha, mas nós não nos preocupávamos com o comitê de ética de pesquisa. Né? A Isa sabe que a gente nem discutia isso no doutorado, assim, né? Mandar para o comitê de ética.
Então, assim, eu pedi autorização informal na confiança com essas pessoas, né? Gravei essa autorização e realmente não era questão. Agora, o pós, que eu queria dizer que é interessante. Depois que eu defendi, foi curioso que eu defendi e era um tempo que eu morei fora, né? Então, eu só consegui conversar, de fato, com eles depois de 10 meses que eu tinha defendido a tese. E aí eu entreguei para todos eles, a não ser quem não quis papel, eu entreguei em papel, né? E mandei o digital para quem não queria. Obviamente que foi muito interessante. O grupo da universidade, a gente fez até um dia de conversa. Houve um encontro, que também era um dia de matar saudades, que eu estava voltando, né? Tinha passado tempo fora. Então, foi bem interessante. Eu tinha expectativa de criar uma espécie de um anexo ao livro com essa conversa. Depois eu acabei abandonando, assim, metade porque foi meio caótico, metade por um pouco de preguiça, talvez tivesse valido a pena. Mas a parte ruim, que seria de ter o anexo, é que o grupo da rua não teve esse retorno. Muitos não leram. Ou, assim, não leram, não quiseram, não gostam de ler. A leitura não faz parte do hábito. Acham chato, né, assim, não leram. Os que leram, rolaram conversas interessantes, assim, mas no final eu também fiquei pensando que é uma autoetnografia, sabe? E ao fim e ao cabo, assim, na conversa com o grupo da universidade, que é um grupo que conhece, mas mesmo os que não seguiram carreira acadêmica fizeram ciências sociais, então conhecem o métier, eles apontaram questões que dizem, eu acho que isso não é assim. Isso que você disse aqui não é bem assim. E eles tinham razão, mas em nenhum momento eu vi que isso ia contra o que estava no livro, porque no fundo era uma autoetnografia, era a minha experiência objetificada. Eu me preocupei em não ter fatos errados, não ter desenvolvimentos errados. Então não teve críticas deles nesse sentido. Eles só acharam que, evidentemente, estava diminuído, né? Tinha muito mais coisa, que eu estava... Isso, enfim... Eu tinha pré-escrito mais 10 crônicas, além das que entraram no livro, né? Essa coisa de escritor frustrado, né? Eu queria que entrassem mais crônicas e tal, entraram essas na correria da entrega. Então, nessa volta foi um pouco isso. Então, acho que assim, é isso, gente. Desculpa, acho que eu falei muito já essa é a trajetória. Acho que é um trabalho... Quem leu... assim, não é porque eu quero... Não é jabá, não, que a Tani já fez do livro, mas um dos motivos de eu lançar esse livro é que as pessoas tivessem pelo menos uma versão mais revisada, sabe? Porque a tese foi entregue muito na correria. Depois a Unicamp me deu 30 dias para entregar a outra, e eu estava fora do país e viajando, e, enfim, não consegui revisar direito, então tinham muitos problemas. Esse aí, se tivesse, é bem menos, né? Então, esse livro, eu queria que tivesse essa versão aí para quem quiser ler, e acho que é o meu único trabalho. Eu tenho alguns trabalhos sobre política de drogas, né? Sempre escrevi mais sobre, né? Assim, agora estou escrevendo sobre o Uruguai, comunidade terapêutica. Então, ficou como meu único trabalho, de fato, sobre o uso de drogas, né? E é uma autoetnografia. Talvez isso diga muito, porque eu caí nesse campo, né? E não consigo sair dele. Estou preso no mundo das drogas, né? Agora estou preso na CT, então já estou no lugar certo, já estou em internação, estou em acolhimento terapêutico. Então acho que é isso, gente. Vamos conversar um pouco. Desculpa se eu me alonguei. Eu continuo, Tânia, no debate? É isso? Gente, vamos lá. Enfim, quem quiser colocar, tiver tímido, quiser colocar questões aí no chat, vai colocando. Eu vou falando um pouco para esquentar. Enfim, quem quiser entrar, logo depois vai entrando. Maurício, obrigada, assim, estou super feliz de ter você aqui, né? Lembrei dos momentos de massa crítica, caronas, né? E, enfim, acho que essa amizade, quando a gente se encontra, é muito legal, né? A gente não se encontra muito, mas a gente se encontra, seja em situações acadêmicas, lembrei agora que a gente estava junto naquele fatídico dia do junho de 2013, né?
Lembra? Por situações estranhas a gente em que a gente compartilha, né? Pois Nossa. são as trajetórias compartilhadas aí que a gente vai cruzando. Então, estou super feliz, assim, de você estar aqui. Foi uma oportunidade para eu ler com cuidado teu trabalho também, né? Sempre te admirei e agora mais ainda, né? Eu adorei a sua apresentação sobre autoetnografia, né? E gostei muito que você colocou, acho que isso já é uma coisa muito legal, né? As questões, as dúvidas, né? Sobre aquilo que você estava fazendo, se era isso mesmo, né? Se eu não estou perdendo o foco, a objetividade, porque eu acho que isso faz parte e a gente coloca pouco, né? A gente coloca muitas vezes a pesquisa, né? O processo de pesquisa, a gente muitas vezes esconde o que são essas dúvidas de modo a legitimar, de certa forma, também aquilo que a gente fez, né? E é legal também quando você traz essas questões, né? E aí você comenta, né, na tese que não é, não é a sua experiência propriamente que está sendo mobilizada, né? São as trajetórias compartilhadas, né? Mas no final eu concordo aqui contigo que me parece que o que você fez pode entrar no que a gente chama de autoetnografia, que é essa coisa também que me parece que é muito amplo também, né? Então tem várias possibilidades e ao mesmo tempo nenhuma, né? Eu acho que de todas as estratégias, talvez a autoetnografia seja para mim a mais nebulosa, né? Em termos do que caracteriza aí uma autoetnografia. Acho que por isso que ela pode ser também tão ampla, né? E você comenta aí fiz algumas questões, comentários, questões para você falar, né? Mas você comenta também na tese, que eu acho muito legal, que a autoetnografia não se resume à autobiografia, mas que essa pode ser uma ferramenta importante, né? E aí, em outro momento da tese, ainda muito bacana, dialogando com a ideia de biografia, você comenta que, exemplo da ilusão biográfica, né, de que fala o Bourdieu, a intimidade também vai provocar essa ilusão de proximidade, né? E aí a primeira coisa que eu pensei em te falar, assim, pensando um pouco no nosso trabalho, na disciplina, né, que talvez se você quisesse falar um pouco mais sobre essas fronteiras tão porosas entre o que marca a biografia do pesquisador e a biografia dos pesquisados nessas trajetórias compartilhadas, ou seja, assim, em que medida a sua biografia e a sua trajetória se colocam também sob interpelação na relação com sujeitos de pesquisa, né? Eu adorei que você falou que os dois grupos são seus dois eus, né? Achei isso fantástico, né? E aí eu fico pensando que isso te mobiliza em termos do conhecimento antropológico, né? E aí, para ficar mais claro, você falou dos limites, né? Com a ajuda da banca e das amigas, você percebe que tinha uns pontos cegos, né? E aí eu queria te perguntar, se você queria falar que outros pontos cegos você conseguiu ver e como você conseguiu ver os pontos cegos do seu trabalho, né? Que estratégias, que diálogos te permitiram, então, ver esses pontos cegos, para além, né, do que você, de certa forma, podia naturalizar a partir da sua biografia, da sua trajetória, né? E, ao mesmo tempo, assim, queria te estimular um pouco a discutir essa questão da intimidade, né? Porque, assim, a pesquisa antropológica, ela supõe diferentes graus de intimidade, isso não é uma coisa totalmente excepcional, né? É um processo de imersão que vai supor diferentes graus de intimidade, mas a gente fala muito pouco sobre isso, né? Eu tenho a impressão que o arranjo da tua tese te provocou a explicitar questões que muitas vezes estão presentes na etnografia, mas que não se fala tanto, né? E aí, né? Enfim, talvez você quisesse falar um pouco mais sobre o papel da intimidade, né, na pesquisa, não apenas para pesquisa de campo, mas também na escrita, né? Como lidar com o que colocar no papel, com essas ilusões de intimidade e também com as expectativas de reciprocidade. Eu lembro quando a gente estava fazendo doutorado, eu já tinha terminado a tese, eu falava, Maurício, não acaba aquela tese, né? Mas parecia tão promissora aquilo ali, por que ele não termina? E aí eu fui me dando conta, né, que é muito difícil fazer uma tese sobre os amigos também, né? Em que medida isso também
enfim, colocou problemas, dificuldades e questões para você, né? Porque, assim, as pessoas se tornam nossos amigos em campo. A amizade faz parte, né? Mas aqui você parte da amizade para o campo, né? Então, se você quisesse falar um pouquinho mais geral sobre essas coisas, você falou um pouco, mas, enfim, só pontuando. E outra coisa que eu queria te dizer, assim, que me intrigou, é o lugar do corpo na tua pesquisa, né? Então, o corpo aparece muito nas crônicas, narrativas, né? O corpo levita, eu até fiz uma busca aqui no arquivo, ele levita, ele se arrepia, ele vibra, ele se excita, ele se energiza, né? Ele muda de estado em muitos momentos, né? E ele também, para além das sensações, vai fazer muito parte da narrativa dos sujeitos, essa coisa de que estou dependente ou não, como as pessoas lidam com os danos, muitas vezes se mede a partir do corpo. Mas é diferente, né? Como o corpo aparece nas crônicas e como o corpo aparece na avaliação dos danos do sujeito, né? Eu entendo que esse corpo da sua pesquisa é um corpo que se produz na relação com a substância, né? Ao mesmo tempo, você não fala muito na tese como o corpo é também um lugar a partir do qual produzir conhecimento antropológico, né? E aí eu acho que talvez naquele momento que você estivesse escrevendo, isso não tivesse muito colocado também, né? E aí a gente, em geral, está muito acostumado com o predomínio da visão, da fala, da escuta nos textos antropológicos, né? A narrativa antropológica é muito permeada pelo que se vê e pelo que se conversa, né? E o seu texto, ele é incrível, porque ele traz algo do sensorial bem mais para perto, né? Que é muito produtivo para a gente pensar as relações entre corpo e substância, mas que eu acho que talvez exijam outras estratégias para escrita, para além daquelas estratégias tradicionais, do privilégio da observação participante, né, e da conversa, né? É um corpo participante, digamos assim, né? E aí, enfim, queria te falar um pouco sobre essas estratégias que você montou, narrativas, para conhecer com o corpo, inclusive para convencer o leitor de que aquilo era uma sensação corporal de primeira mão. Porque você fala no começo, né? Fica meio enevoado. Ah, que as sensações são minhas, mas não são minhas, não sei o quê. Mas quando a gente lê as crônicas, some, né? É quase o estar lá corporal, né? De que fala o Goethe, né? O estar lá na viagem corporal, né? Então, não sei, talvez se quisesse falar um pouco disso. Enfim, estou jogando aqui coisas para você comentar livremente. A única coisa que eu queria falar que eu acho que é muito legal, assim, é o quanto sua abordagem é contra-intuitiva, né? Você fala que tem uma série de pesquisas que vão na direção de como as pessoas dizem não aos psicoativos, e aí você fala, bom, vou investigar como elas dizem sim, né? Isso é genial, assim, é muito bacana, porque eu acho que é uma coisa muito sagaz, né? Enfim, que é difícil de ver, né? Que é entender que, às vezes, apesar de, teoricamente, as pesquisas não terem um ponto de partida, né, que diz que as pessoas devem dizer não necessariamente, ou que é mais importante pesquisar porque elas dizem não, o que acontece é que, no conjunto da literatura sobre o tema e na repetição dos contextos empíricos e enquadramentos analíticos, muitas vezes emerge uma espécie de subtexto que não está evidente, né? Que tem a ver com a estigmatização do uso de psicoativos, né? Então, ninguém vai falar, olha, eu vou pesquisar porque as pessoas dizem não, porque isso é mais importante, porque os drogas podem ser problemáticos, né? Mas, olhando em conjunto, essa bibliografia acaba se reiterando, né? Determinados vieses e, no caso, eu acho que tem um componente moral muito forte, né? E aí eu acho que talvez seja legal você falar, porque a gente está aqui com uma galera que está fazendo pesquisa antropológica na graduação, outros de outros lugares, né? E acho que isso é um tema relevante para quem está começando a pesquisar, né? Como pensar na formulação mesmo do problema de pesquisa e do recorte empírico, né? Trabalhando com diferentes saberes de modo a encontrar uma abordagem original aí, né? Ou qual a relação entre a teoria ou um campo já constituído de estudos e o recorte empírico e analítico adotado, ou seja, como que a gente faz o próprio recorte empírico desestabilizar, né, um pouco os pressupostos teóricos
e analíticos de determinado campo, né? Como que você pensa isso para pesquisa? Às vezes a gente nem se dá conta muito que a gente está fazendo esse caminho, né? Mas acho que é uma relação interessante, né? Para pensar. E aí, enfim, eu vou parando por aqui, mas tem um monte de perguntas, né? Questões que atravessam também a realização de uma pesquisa entre tantas disputas pela legitimidade da produção do conhecimento no tema, né? Particularmente no seu caso aí com as ciências médicas, né? Então, também é muito interessante, porque você podia ter ido para um caminho bem quadradinho, né? Em busca de legitimar também aquele seu conhecimento, o conhecimento que você estava produzindo em relação a outro campo, né? E você escolheu o caminho, não, então eu vou, você fez o oposto, né? Diametralmente oposto, né? Você afirmou um outro tipo de conhecimento, né? Mas, enfim, são algumas coisas que me provocou aí a leitura e pensar sobre o teu trabalho, né? E aí eu não sei se a Tânia quer falar coisas também, pessoal, vão colocando aí no chat ou levantem a mão se vocês quiserem perguntar coisas, enfim. Não é sempre que a gente tem pesquisadores tão generosamente dispostos a mostrar a cozinha das suas pesquisas aqui, né? Eu não sei, Maurício, eu só pensei agora, né, te ouvindo, eu também pensei nos contextos, né, das disciplinas. Só uma coisinha, Tânia. Tá picotando para vocês ou tá picotando só para mim o áudio? O meu? Tá bem aqui. Acho que é só para mim que tá picotando, então, é isso? Tá. Então, não, eu começo de novo, então. E agora, tudo bem? Não, eu tô te ouvindo, mas fica parecendo uma metralhadorazinha no fundo, assim, sabe, um negócio meio estranho. A Isa estava falando no final também, então acho que deve ter algum problema aqui. Enfim, mas vai lá, eu consigo entender. Tá. Não, eu acho também, né, essa discussão sobre autoetnografia, você falou de como é que você foi formado, né, por essa antropologia pós-moderna, e como isso inevitavelmente está nos nossos trabalhos, né? Enfim, não tem um trabalho hoje feito em antropologia onde essa questão de se situar, né? E às vezes o Guedes até fala isso, né? Se situar, às vezes até excessivamente é colocado como questão, né? Então a gente um pouco vai tentando de todos os lados mostrar, né? Como é que a gente está fazendo pesquisa, quais interlocutores, um pouco cercando e se situando, né? Excessivamente nos trabalhos. Estou falando isso porque eu acho que tem uma temporalidade importante aí, né? Eu me lembrei, assim, mesmo no caso dos estudos sobre drogas, eu me lembrei de dois que talvez pudessem ser muito semelhantes ao que você está fazendo, né? O clássico, que é o do Howard Becker, Como se tornar um usuário de maconha. Você vai ver na bibliografia dele, ele e aqueles caras que tocam jazz eram os amigos dele, né? Depois ele, inclusive, tem o livro sobre o jazz, né? Então, ele foi um pouco como você, quais as questões que de fato, na trajetória biográfica dele, né, vão sendo visíveis, assim, né? Enfim, vida pessoal, vida acadêmica, escolhas intelectuais, um pouco tá tudo isso junto, né? E, enfim, eram amigos, mas ele em nenhum momento, né, isso passa por questionamento na apresentação. E, ao mesmo tempo, parece excessivamente objetivo, né? Então, interessante da gente pensar isso. E outro trabalho é o clássico do Gilberto Velho, que é Nobres e Anjos, que é muito parecido também. São dois grupos, né? O grupo dos que eles vai chamar de nobres, que na verdade também são amigos dele. A gente não sabe quantos são, como são, né? Amigos e amigas, porque aí tem as relações amorosas ali, né? E o outro grupo, que são os anjos, é um grupo mais parecido com aquele que você não quis pesquisar, né? Que é daqueles jovens, enfim, né, de uma outra geração carioca, que também estavam saindo do colégio, e ele tenta, mas você vê na análise a qualidade dos dados que ele tem na descrição dos amigos, né, dos grupos dos nobres, e a descrição dos garotos é muito diferente, é completamente desequilibrado. De fato, a intimidade, né, faz com que a descrição sobre os nobres, por exemplo, seja muito mais interessante, né, do que as discussões sobre os anjos, que é completamente, talvez, um pouco aquilo que o Ronaldo te disse, né, bem mais essencialista do consumo, porque ele falava, inclusive, isso, né, que os jovens não tinham essa
toda essa questão de percepção estética, né? E como isso estava associado a estilo de vida e tal, eles estavam só na curtição, né? Então, era um pouco uma ideia, assim, mas que também passava por isso. E, ao mesmo tempo, né, mesmo Nobres e Anjos sendo publicado mais recentemente, ele nunca colocou isso como questão, né? Esse fato de ser grupo de amigos, disso estar completamente expresso no texto, né? Disso ser trabalhado. Então, eu acho que também tem momentos, né, da discussão na antropologia que vale a pena apontar aqui, né? E como é que hoje, talvez, essa discussão é importante porque o momento social e o momento teórico também exige que essas questões sejam colocadas, né? E daí, enfim, só para contribuir com a Isa, com a questão da intimidade, né? Para mim, quando eu li essa parte do texto, me chamou a atenção o gravador aí. Que eu acho que você fala que o gravador objetivou uma distância entre você e eles, e ao mesmo tempo te viu as ciladas da intimidade, assim, porque quando você viu uma série das conversas gravadas ali, né, isso te desestabilizou um pouco, né? Então, eu acho interessante que alguns desses recursos também técnicos, né, pode um pouco desestabilizar a gente enfim, na própria condução da pesquisa. Bom, mas vamos te ouvir, ou, né, acho que o Maurício pode ir falando, depois também o pessoal vai entrando. Não, legal. Vocês me ouvem? Agora eu tirei o fone, era o meu fone que tá com problema. Agora eu joguei. Então, começando até pelos recursos, né, técnicos. Naquela época, o celular gravasse como grava hoje, né, bem, talvez já mudasse um pouco, né, porque deixar um celular em cima da mesa é o que todo mundo faz hoje em dia, né, quando entra. E, claro, vou dizer, vou gravar, mas assim, o gravador é um corpo estranho em cima da mesa, né, e aí quando você olha para ele, você lembra dele. O celular fica na mesa hoje, né, então você pode gravar. Então, lembrando que... Mas, nossa, as questões de vocês, assim, é incrível, né? Tendo a leitura agora, e agora, essa que a Tânia falou agora do Gilberto Velho, eu nunca tinha pensado, assim, provavelmente eu tinha pensado, mas nunca tinha colocado nisso, né? Porque eu sempre critiquei o trabalho do Velho um pouco, por uma forma não essencialista, mas muito estereotipada que ele faz os grupos. Só que ele faz muito mais isso com os anjos mesmo, que eram os jovens, e que ele tinha um claro desprezo político e estético, né? E, assim, uma desconfiança, né? Afinal, ditadura, né? Ele estava ali numa... Pô, tem tudo a ver com a minha dificuldade. Eu nunca tinha antenado assim para isso exatamente. Eu me preocupei mais em dizer o meu lugar, que é isso que a Isa falou também, né? Quer dizer, situar, né? E como ele não situa com os nobres, né? Que eram os amigos dele. Então isso fica sempre muito claro. Eu digo isso no livro. Tá vendo? O Gilberto Velho fez o que eu fiz, só não falou que fez, mas ele fez. Ele fez mesmo, eu não tenho a menor dúvida que ele fez. Assim, ele não está aqui mais para se defender. Né? E ele era muito sofisticado, teoricamente. É uma figura que eu não alcançaria essa sofisticação, mas empiricamente ele fez. Né? Ele pegou conversas, ele observou, ele participava das baladas. Era claramente o grupo dele ali meio decadente, das famílias do Rio, gente que tinha grana, gente que já teve grana e não tinha mais, aquela coisa, né? Então, agora, os anjos eu nunca tinha antenado, esse insight é bem legal, assim. Uma outra coisa que eu fiquei pensando, mais o que a Isa falou, que eu acho bem legal falar um pouco, eu não queria entrar tanto nas drogas, porque eu acho que a gente está discutindo aqui mais metodologia, mas tem a ver, acho muito importante isso para vários campos, né? E o trabalho da Taniele, para quem ainda não conhece, né, o trabalho sobre os usuários de crack, os corpos abjetos, que depois no livro ganha outro nome, né? Mas enfim, a abjeção, né, do uso de crack, tem uma dimensão que eu acho muito cara, que é a da moralidade. Eu vivo falando isso para a Tani, nas reuniões que a gente faz aí sobre drogas, para todo mundo, porque a Isa, na verdade, eu tentei contrapor, não é apenas a visão mais geral, muito médica, de saúde, que é a do diga não, né? Que é ver a droga como problema, no sentido assim, olha, como política pública, droga é problema, portanto, tentei fazer isso, mas tentei também
quebrar um debate que acontece? Esse debate fica, odeio a palavra, tá? Polarizado, mas assim, fica mesmo por causa das drogas, porque fica parecendo que qualquer descrição do uso que não seja o da dependência ou do sofrimento é uma defesa do uso e da legitimidade do uso, contrapondo a uma proibição. E a busca dos amigos, da intimidade, teve muito a ver de tentar, eu não sei se eu consegui, mas mostrar como é tênue o limite moral que separa o bom uso do mau uso. E uma parte do trabalho ficou muito mal explorada ali, que é o final, que é a discussão política, né? Como eles se colocam diante do dispositivo e da proibição, pelo menos está esboçado isso, como vários deles, naquele momento, claro, isso mudou muito, né? Porque a questão das drogas evoluiu muito politicamente. Mas naquele momento, vários deles, inclusive do grupo da universidade, tinham desconfiança da legalização. Desconfianças de tipo como fazer, que até essa mais próxima de mim, que eu mesmo trabalho há tanto tempo, às vezes tenho dúvidas, mas confianças mais morais mesmo. Isso é bagunça. Não há, o Brasil não tem educação suficiente, né? E isso não foi só na entrevista, isso sempre apareceu, claro, no grupo da rua muito mais. Né? Então, as moralidades, né, que eu acho que são um ponto que muitas vezes eu vejo algumas etnografias e isso me incomoda um pouco, assim, justamente, e aí é um limite, né, porque como é que eu vou colocar isso metodologicamente? É uma chatice um pouco, mas eu vejo assim, eu trabalho muito com quantitativo, né, eu gosto de dados, mas o dado não é pelo fetiche do número, é pela ideia da objetividade. Então, por exemplo, alguém votou no Bolsonaro, isso é um dado. É um dado bastante objetivo. Aí você pode entender como esse voto se constrói e tal. A outra coisa é a pessoa, você tentar uma análise mais profunda, onde você vai buscar significações, valores. E a etnografia, às vezes eu acho que muitas etnografias, pelo distanciamento, pela confiança excessiva no discurso, que eu acho que a Isa falou um pouco disso, nessa ideia do que vale é o que as pessoas falam e não o que elas fazem. Isso eu lembro das aulas com a Eunice Durra, né, que, assim, pegando o Malinowski ali, muito mais importante, né, do que as pessoas... É claro que o discurso é uma prática, é verdade, mas a prática também é muito importante, né. Isso me incomoda em algumas etnografias, porque eu acho que eu vejo, né, participando de banca, às vezes você vê como a compra da teoria nativa, não é exatamente isso, mas não é da teoria nativa, é a compra do discurso. É mais baixo que a teoria. A teoria seria até interessante, você capta a teoria nativa, e aí você vai dialogar com a teoria nativa. O problema é apostar no discurso, né, na fala, o discurso que ele é totalmente imóvel, contextual, situacional, contrastivo e tudo aquilo que a gente sabe, né? Então isso é um ponto que eu acho que eu busquei ali, né, fazendo essa coisa tão pouco objetiva que é a minha própria experiência, eu falo, peraí, o fenômeno do uso, ele tem sutilezas, sensibilidades que a mera observação, né, essa ideia, você fuma maconha por quê? Né, chegar para alguém, você fuma por quê? Você sabe, esse é um dado, eu prefiro a epidemiologia que pergunta, você começou a fumar maconha quando? Me dá a idade. Tá, esse é um dado. Isso é um dado importantíssimo em saúde pública. Não vou, com esse dado que a gente trabalha em política pública, tudo bem. Agora, a crença na resposta, né, essa sempre me incomodou. Não é só para etnografia, estou acusando de etnografia, mas também para sociologia, ou para epidemiologia, ciência política, etc. Bom, várias coisas que vocês falaram. A coisa dos pontos cegos, né? Eu acho que essa coisa do gênero revela um ponto cego muito forte que está só esboçado e que é uma coisa que me fascina quase tanto quanto as drogas e que um dia eu vou me dedicar mais, se eu tiver tempo, que é a sexualidade. Tanto que eu sei, desde o início, aí, desde a época que eu não fazia autoetnografia, quando eu peguei os trabalhos do Vargas, né, quando eu li, que me impressionaram e que eu fui lendo Foucault pelo Vargas, né, sobre a ideia do dispositivo, e fui ler na história da sexualidade, eu vejo uma equivalência entre sexualidade e drogas fortíssima, assim, evidentemente com muitas diferenças, mas muito forte. Tanto no dispositivo, quanto na dimensão política, quanto na
na sensibilidade, na dificuldade que as ciências sociais e outras ciências têm de objetificar a sexualidade, né? De alguma forma organizar a experiência sexual e a experiência da alteração da consciência. E me fascina muito a intersecção das duas. Talvez por isso, tenha a ver a minha dificuldade de lidar com as amigas nesse grupo. De fato, no grupo da rua, não tinha, assim, amigas. Era um grupo masculino, tinham mulheres que estavam ali perto, mas não... Lá no grupo da universidade eu cheguei a gravar conversas com amigas, né? E, enfim, uma das coisas que pegou foi isso, a sexualidade, essa intersecção, acho que como drogas, juventude e sexo estão muito próximos também. Sexo, eu estou falando aí, não é gênero, não é sexo, não é uma prática sexual. Acho que isso é um tema bastante caro, que é um ponto cego. O que está esboçado no trabalho é o olhar dos homens naquela balada levemente ali, do flerte, né? Algumas coisas ali, mas muito esboçado, pouco trabalhado. Talvez seja um dos piores pontos cegos mesmo, assim, do trabalho, e que é essa dimensão de como explorar, né? Também a sensibilidade. Você disse que eu estava falando a coisa de explorar o corpo, né? Tem uma coisa, assim, é muito difícil isso na literatura, né? As pessoas, como é que você transcreve sensação, sentimento, a chance do piegas, né? Do exagero, da hipérbole, enfim, fica sempre... Eu acho que várias vezes eu fiz isso, né? Eu fiz agora um vídeo para divulgar que eu passei para a Tânia, não sei se ela passou o vídeo também para vocês, enfim... Aí tem a coisa da venda, né? Eu fui logo na do crack, né? Falei, a Tânia faz sucesso, vende livro falando de crack, eu vou fazer do crack também. Porque o crack choca, né? O crack choca moralmente, o crack é impressionante como ele é um ponto de... Se eu tivesse feito um trabalho sobre o uso da maconha, é infinitamente mais importante para todas as pessoas desse grupo, para mim, ao longo da história, mesmo eu que já não fumo mais praticamente, mas tem um papel, mas ele não causa tanta, né? Porque a maconha está tão já estabilizada, né? O crack né? Toda vez que você cita o crack, e aí botar isso no corpo, né? Então aquela coisa do levitar, tá no crack, né? Levitar não tá no LSD, né? Isso é uma coisa interessante. Enfim, tem uma outra coisa que a Tânia falou antes e que eu esqueci de falar, que eu também não tinha pensado e me fez pensar, né? Que você falou todas as crônicas de cocaína e crack estão no grupo da rua, e a de LSD e um pouco de maconha estão no grupo da universidade. É bem curioso isso. Eu acho que você pegou uma pista, é uma das explicações, talvez tenha a ver com uma diferença mesmo cultural, mas tem a ver com a coisa da dificuldade do trabalho, que é isso que eu queria falar, só para encerrar essa coisa que a Isa falou da minha demora de defender, né? Eu e a Bia Labate somos os cases na Unicamp. Eu acho que, assim, não é só a exposição da intimidade, mas a dificuldade de você objetivar amigos, né? Ou que os amigos... A falta de confiança no trabalho. Eu tinha uma falta total de confiança no meu trabalho, tanto do ponto de vista dos amigos, com eles, quanto cientificamente, antropologicamente. E aí quem gosta de esporte sabe que, o time que perdeu a confiança pode ser o Dream Team, cara. Você monta Magic Johnson, LeBron, mas se eles acham que eles são menores, é bem difícil ganhar, porque tudo começa a dar errado, né? Assim, a bola não entra e tal. E acho que isso tem a ver, assim, eu perdi, tinha uma coisa da amizade, às vezes eu cheguei até a falar isso no livro levemente, eu cheguei a ter sensação, às vezes eu não estava mais próximo de alguém, sabe, a vida já tinha distância, e eu tinha a sensação de que eu tinha que manter a amizade, assim, mas só de pensar isso é horrível, né, porque são pessoas que eu gosto, não, mas eu tenho que ficar amigo porque, pô, eu tô escrevendo, como é que eu posso deixar de ser amigo de alguém que eu tô escrevendo, né? Isso é muito ruim, assim, isso é muito ruim, né? Não, parece bobo, mas não é. Vocês que não, né, que trabalham, que já fizeram etnografias com gente distante do ponto de vista
que se tornaram amigos na etnografia, já sentem essa culpa, né? Eu era assim, nas pesquisas que eu fiz qualitativas, eu sentia culpa, às vezes, entrevistando pessoas que eu não conhecia, eu falava, puta merda, eu tô aqui entrevistando, né? Imagina com os amigos, né? Isso pesava muito. E a confiança no trabalho, eu falava, isso aqui é um delírio egóico, que nada tem de antropológico, então isso atrapalhou, junto com outras coisas, também não vamos aqui, mas assim, isso foi difícil, colocar isso. Talvez o Gilberto Velho e o Becker tivessem essa capacidade também de tornar a coisa objetiva, né? Não demonstrar fragilidade, né? Nenhum dos dois, eles são muito bons nisso, assim, né? Você lê o trabalho do Velho e do Becker, não tem nenhuma questão muito séria sobre, né? São meus amigos que tocam jazz aqui, não, eles vão... Eu expus isso claramente, a partir da minha exposição. Cheguei a ter crise até de falar, por que eu não chamo só de autoetnografia e não falo só sobre mim? E falo da minha experiência com eles. Teria sido um caminho. Mas acho que enriqueceu com eles, né? Eu tenho a impressão, porque a avaliação, essa coisa deles, do conhecimento que eles têm do próprio uso, né? Eles estão no dispositivo, então, assim, essa relação ambígua com as drogas, isso eu tenho, claro, também, mas eles têm muito mais. Então, enfim, acho que era isso, assim, se tem uma coisa que eu queria que vocês, assim, essa questão da moralidade. Isso, para mim, especialmente no crack, isso é muito importante ali na minha explicação do crack. É uma interpretação, né? A nossa ciência é interpretativa também, temos que lidar com isso. Então, na minha interpretação, eu explorei as decisões morais desses sujeitos, sabe? E a gente, às vezes, confunde na discussão sobre drogas moral com moralismo. O moralismo é péssimo. O moralismo ele é a ocupação do espaço público por uma determinada moral que quer impor, muitas vezes de maneira hipócrita, suas regras. Mas a moral é parte da constitutiva dos sujeitos, né? E foi isso com que eles foram se relacionando. Por isso que eu peguei a dependência, o dano, porque eles vão, assim, nesse debate sobre drogas, muitas vezes, sabe, a coisa fica solta do ponto de vista moral, como se o cara que tá cheirando pra caramba e fazendo merda, pedindo dinheiro, sabe, isso não fosse não tivesse consequências morais pro grupo, por exemplo, né? Eu tentei mostrar um pouco isso também, assim, como tem um de cocaína que é no grupo de universidade, então o negócio foi injusta, que eu acho até o mais, o que eu tentei ser menos, assim, menos subjetivo, pegando a experiência, tentando pegar essa noia da cena, e como você já excluía o noia, né? O noia aí no sentido noinha, o mala noinha, né? Que é uma figura clássica dos encontros de cocaína. E assim, sabe, é esse tipo de coisa que não é falada no debate, fica tudo muito, eu não sou dependente, tá tudo bem, eu uso, o que é dependente é que tem que ser evitado, e não é assim, tá cheio de misturas aí no meio. Então, essa foi a ideia aí, mas obrigado pelas questões, assim, realmente várias coisas que eu nunca tinha atentado, que eu atentei agora, voltando ao trabalho, muito legal. Muito legal. Maurício, a gente tem perguntas aqui. Só para te falar rapidinho que eu lendo o seu trabalho, me veio muito à mente os trabalhos sobre transição de gênero, né, e as substâncias hormônios e tal. Mesmo quando eu vou indicar algo de autoetnografia, às vezes eu indico também o Popeciado em Testojonk, né, que é um relato do uso de testosterona que tem a ver com essa coisa da sexualidade, né, de uma certa brisa que se produz aí em relação à sexualidade, que é bem legal você falando, agora também clicou de outra forma essas ideias. Mas a gente tem aqui o João, que se inscreveu para a pergunta, e logo depois a Roberta. Acho que a gente pode fazer os dois juntos, né, João, e depois entra a Roberta. Oi, Maurício, tá bom? Opa, tudo bem, João?
Antes de mais nada, parabéns aí pela publicação. Acho que deve ser bem legal conseguir publicar o doutorado, assim, ampliar a leitura, né? Acho que tem um acesso maior quando sai para o editor do que quando sai no repositório da universidade. Enfim, eu tenho várias coisas para falar, assim, né? Uma coisa que eu pensei ao ouvir a Tânia e a Isa, que eu achei muito legal, é como essa onipresença também está vindo com vários pontos cegos, né? Teve essas duas falas marcadas do texto que é onipresente e produz ponto cego também ao mesmo tempo, né? Então isso eu achei uma coisa legal, mas enfim, é uma coisa que eu queria, sei lá, te perguntar, tipo, é que você falou muito desse negócio da objetividade, né? De medo de perder a objetividade e tal. Só que eu acho que tem um conhecimento, um valor do conhecimento que se produz também fora dessa questão da objetividade, que, tipo, sei lá, às vezes não é uma objetividade científica, um conhecimento científico, mas mesmo assim é um conhecimento que se produz ali, né? Acho que, enfim, eu queria comentar sobre isso também, pensando em outras referências, né? Ainda mais como esse uso de crônica que você faz, eu acho que muito de trazer certo conhecimento sobre o uso de drogas, em outros textos que a gente pode pensar fora desse âmbito mais acadêmico, está ligado com uma certa falta de objetividade nesse sentido que a gente colocaria, né? Lembrei do texto do Walter Benjamin sobre o uso de haxixe, e também o Huxley, né? Com as experiências dele sobre mescalina, mosca. Então, eu acho que produz certo tipo de conhecimento ali, enfim, por mais que o negócio são textos, principalmente o Huxley caiu um pouco numa pira de ser um texto, o uso dele, que é feito posterior, né, é muito mais de entrar no movimento das drogas, ou como bandeira de revolucionário, no uso que foi feito nos Estados Unidos, mas, pô, tem um certo tipo de conhecimento que está posto ali. E eu acho que é muito legal na sua tese, sabe, todo o reconhecimento que tem, um, de ser aprovado, dois, de receber menção honrosa, é esse olhar para esse outro tipo de conhecimento não científicos, ou que não estão presos nessa objetividade que a gente chama de científico. Então eu acho que tem um mérito incrível, assim, de não ter essa certa objetividade, e assim, você fala isso como se fosse um ponto de insegurança, mas eu acho que é um ponto de ousadia também, né? Se você tiver aí essa confiança que você está falando do jogador, se tiver confiança, eu acho que é um ponto de ousadia, um ponto de quebra aí desse regime epistemológico, desse regime de produção científica. Então eu achei isso muito legal no seu texto, né? E eu achei também, você falou desse uso de autoetnografia como uma coisa que veio com um campo, assim, né? Eu acho que é um campo, pô, ideal para você fazer um uso de autoetnografia, porque quando você está olhando no uso, no fenômeno do uso, é uma coisa extremamente subjetivada, assim, né? Que implica várias coisas, tanto dessas moralidades que você falou, quanto dos próprios efeitos. Você falou dessa transição de mundo que foi para você o uso de droga, assim, né? E eu acho que, enfim, eu, na minha experiência, né, me identifiquei em vários momentos do texto, identifiquei eu e minha turma que eu cresci junto, e foi uma mudança de mundo também, né? Então eu acho que essa transição de mundo e o uso da etnografia, o empoderável da brisa ali, é muito valorativo, assim, traz uma potência legal para o seu texto, né? E eu acho que o mais bacana, pô, ainda mais que a gente está falando de metodologia e tal, é essa ideia de que, pô, você fez a etnografia da sua experiência, né? Estamos todo mundo aí passível de construir uma etnografia do que a gente passou, do que a gente viveu, do nosso conhecimento, do conhecimento adquirido junto com colegas, né? Que a gente cresce, que você compartilha várias experiências de autoconhecimento, né? Junto com amigos, assim, de infância, de adolescência, desse momento de transição, de transgressão. Então, enfim, eu gostei demais e eu gostaria que você, tipo assim, voltasse nessa problematização da objetividade que você tinha falado, né? Outras coisas que eu pensei, que eu achei que é legal, que a Isadora falou do lugar do corpo, né? Como que ele aparece potente ali nas crônicas. E eu acho que tem muito a ver em certas drogas da sinergia que tem, né? Da sensação corpórea, da mistura, de tudo isso. Então eu acho que, de novo, o uso dessa ferramenta literária aí, de novo pensando no Walter Benjamin e no Huxley, é importante para o estudo do uso da droga, do fenômeno da droga, né? E, enfim, eu também pensei muito nesse negócio que você falou dessa compra do discurso nativo, né? Tipo, como que fica isso? Como que você está falando desse incômodo seu? Como que você desconfia de você mesmo quando você está fazendo uma autoetnografia, né?
Assim, enfim. A compra do autodiscurso nativo, é interessante. Então, é complicado. E enfim, por último, só falar, né? Tô na trajetória aí, tô no começo da trajetória acadêmica, mas você falou desse expor-se, né, cara? Como é complicado, tipo, fazer pós-graduação, estar na universidade é máquina de produzir ansiedade, porque, pô, você estuda um negócio que você ama, você tem a paixão ali, você precisa constantemente expor sua paixão e precisa da aprovação dos outros, dos seus pares, para ser validado ali do que você está fazendo, né? Então, putz, que coragem, assim, de se expor e ao mesmo tempo que bonito isso que você tá falando, tipo, pô, não tinha jeito, era isso que eu tinha que fazer, essa é a minha trajetória. Conversei com o Ronaldo, ele falou, mano, escreve isso, tipo, já que é isso, escreve isso. E, tipo, muita coragem, achei muito, tô curtindo demais ler seu texto aí, consegui ler só a introdução para a aula de hoje, mas, enfim, vou continuar lendo e, pô, meus parabéns aí pela publicação, tomara que chegue mais gente. Vai ficar mais fácil de compartilhar, dar para os amigos aí, a gente vai fazer um marketing da hora e tomara que chegue mais pessoas, porque, pô, puta texto. Parabéns. Muito bom, João Roberto. Oi, tá dando para me ouvir? Tudo certo? Maurício, estou muito feliz em poder ver você falar, eu já ouvi falar muito de você, desde o trabalho lá com a Cataniele do relatório de Braços Abertos, já ouvi falar suas, então eu estou muito feliz e fiquei muito feliz de ler seu texto também, achei muito bom. Gostei muito da discussão que você faz sobre a palavra do dependente, do usuário. Eu nunca tinha lido coisas da academia sobre isso, apenas conversado muito sobre isso. E eu tenho duas perguntas centrais, assim, eu queria saber, primeiro, quais são os caminhos de estudos sobre drogas dentro das ciências sociais, porque é uma área que eu me interesso muito, mas eu venho da geografia, então eu estou, tipo, começando a entender um pouco melhor. E eu queria saber também, e eu gostei do que você falou sobre a coisa do quantitativo, e eu queria tensionar um pouquinho que você falasse sobre a potencialidade dos dados qualitativos frente aos dados quantitativos. Se os dados qualitativos, são uma maneira de humanizar o debate, uma vez que os dados quantitativos, eles têm suas limitações. Por exemplo, até o relatório de vocês, de Braços Abertos, era só sobre quem estava de braços abertos, então, tipo, fica de fora muitas pessoas e tal, então eu queria saber da potência sobre os dados qualitativos em políticas públicas e também nos estudos sobre drogas. Obrigada, mais uma vez, parabéns pelo livro e tô louca para comprar. Poxa, posso? Tem a questão da Denise. Eu vi. Você viu no chat? Eu acho que você pode comentar. E eu acho que até a Isa pode, porque a gente pensou em colocar esse texto da Strater, né, na bibliografia e tal. Mas rolou um debate. Essa eu vou responder rápido, porque eu não li o texto, né? Eu confesso que a Isa presenciou as minhas tentativas com a Strater no doutorado, assim, tinha muita dificuldade, não li especificamente, eu li a coisa um pouco do gênero lá, mas esse texto não está né? Não, tá no efeito etnográfico, mas não tinha dificuldade com a Strater, não, mente não. Não. Mas eu acho que a gente fica devendo para a Denise, porque, assim, de pronto, eu acho que esse texto era até menos sobre autoetnografia e mais sobre as questões sobre distância e alteridade, sabe? Então, acho que eu até desencanei de colocar, porque ele trazia muito mais essa coisa da distância, sobre fazer essa antropologia próxima, né? Uhum. Que eu acho que também tem várias questões, né? Porque próxima também de quem, né? Quem se supõe que é um antropólogo, enfim, que vai fazer o que vai ser próximo ou não do antropólogo. Também tem uma ideia de se construir o que é alteridade, né? Porque a ideia de que a alteridade é você fazer pesquisa lá não sei onde, né? A partir de uma distância geográfica e de trajetória enorme, né? E por que você não pode, mesmo, isso talvez seja uma coisa para você comentar, mesmo no seu grupo de amigos, né? Como que as diferenças estão colocadas aí também, né? Como se constrói a diferença também, esse distanciamento no campo, né?
Enfim. Não, então, eu fiquei curioso de ler, porque do que eu me lembro, da pouco que eu li da Stratton, tinha uma crítica muito forte ao lugar, né? Ao lugar de... não assim, é mais sofisticado que isso, mas enfim, ao antropólogo situacional, né, de quem está falando de quem, né? E acho que isso tem muito a ver e com essa coisa da diferença, que eu não acabei nem te respondendo, a ilusão da intimidade tem um pouco isso, né? Eu usei esse termo ilusão da intimidade na época porque foi um jeito de resolver ali para conseguir fechar um pouco o trabalho, para brincar com o Bourdieu, na verdade, não com a ideia da ilusão biográfica, para tentar tirar da autobiografia, que é a crítica dele, né? A autobiografia, ela é sempre ordenada, né? Muito correta, no sentido de que as pessoas ordenam. E são os problemas com drogas seríssimo, do ponto de vista de pesquisa, né? Acho que o Roberto perguntou dos caminhos. Esse é um dos maiores limites dos qualitativos com drogas, tá? As pessoas, uma trajetória, uma coisa é você perguntar outras trajetórias. Com drogas, as pessoas ordenam tudo com relação ao seu presente, né? Então, quando você busca a trajetória narrada, ela tem sempre essa reorganização dos dados para dizer de um presente, né? Dizer de um lugar que hoje ela vê a droga. Não é à toa que o ex-dependente é uma autoridade, né? Que fala, e que isso é questionado até pela medicina, porque ele fala com a autoridade de quem passou por todas as etapas. Não é à toa que as pesquisas de prevenção, super quantitativas e sérias, mostram que não é bom colocar ex-dependentes. Não sei se vocês sabem disso, mas não é recomendado pelos especialistas em prevenção que ex-dependentes vão falar para crianças, por exemplo, porque a tendência é que a criança veja naquela fala do ex-dependente uma fala ordenada em que deu tudo certo no final. Né? Porque ele deu um monte de coisa errada no caminho, mas ele está lá hoje, na frente, no palco, né, dizendo a sua história. Outro dia eu fui falar numa escola com um amigo da aula e os meninos, só para ajudar, o menino preparou do ensino médio, colocou o Casagrande, né, para uma fala do Casagrande. Uma fala bonita, assim, falando da sua trajetória, só que eu falei, olha, o Casagrande tem a sua trajetória, né? São muitas trajetórias e tal. Enfim, essa é uma questão importante da diferença e que é uma das coisas que mais atormenta no trabalho. Eu tentei pontuar a diferença de percepção, de classe, de percepção política, ao mesmo tempo em que eu estava muito mais interessado nos padrões, no que equivalia, assim, sabe? Porque eu queria, de alguma forma, explicar um pouco a maconha, de alguma forma explicar a cocaína, e queria, de alguma forma, explicar como as pessoas que não fazem uso problemático se relacionam com os problemas das drogas, mas as diferenças gritavam o tempo todo, né? E continuam gritando. Se fosse atualizar o trabalho tanto tempo depois, iam gritar mais. Então, isso é bem difícil. Mas deixa eu tentar agora voltar, porque são questões bem difíceis. Ô, João, você falou várias coisas legais, obrigado aí pelos elogios, mas agora eu vou fazer uma... Eu sou do Sebrap. Vou fazer assim, outro dia eu falei para a Tânia, eu fui falar, recebi um convite já faz um tempinho para falar na medicina aí da Unicamp, com o pessoal lá da saúde coletiva, para falar da tese. E fui morrendo de medo, porque afinal são médicos, são pessoas que... E aí no final... Eles estavam defendendo a autoetnografia, eu estava atacando. Assim, achei genial. Falei, calma, gente, porque eu vejo também, assim, isso é uma das minhas crises com esse trabalho, eu vejo um certo risco da ideia de que a narração da experiência, a descrição da experiência, ela é capaz de produzir conhecimento científico objetivo. Eu não tenho uma resposta pronta para te dar e para dizer assim, o meu o seu não é, né? Porque assim, mas... Eu acho que o meu trabalho, eu digo isso, ele é uma experimentação mesmo, assim, sabe? Tem um nível de experimentação um pouco até baseado nesses caras que você citou, esses clássicos aí, Huxley, Benjamin, né? Esses caras, se você for ver, a trajetória deles é com conhecimento científico. O Benjamin, inclusive, no Hashish, não sei se você vai lembrar, para mim, claro que tem partes lindas da brisa, lindíssimas, talvez até, me lembro, assim, me marcou, assim, acho que talvez uma das descrições mais bonitas que eu
das sensações do haxixe que eu já li, né? Também ele escrevia bem demais, mas na hora que ele, né, ele tenta fazer um relato científico. O início da coisa ele põe um amigo médico para anotar as coisas. E o amigo, uma hora, ele começa a bater no amigo para o amigo parar de anotar as coisas, que ele está na onda, lembra? Ele tira o lápis. O cara escreve, agora ele está me mandando parar, eu vou tentar continuar, agora ele tirou o lápis da minha mão, eu não consigo, aí pum, acaba a descrição. Porque ele queria um relato científico, depois ele surtou ali e falou, não quero mais, né? E o Huxley também estava... O Huxley veio de uma família de cientistas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para não misturar o conhecimento riquíssimo que tem fora do campo científico e tornar equivalente ao conhecimento do campo científico. Não equivalente em superioridade, mas equivalente em objetivo e método, né? A Tani sabe disso, que ela me acompanha mais nessas discussões, assim, eu sou muito preocupado com, por exemplo, vocês discutiram isso semana passada, acho, né? Movimento social e pesquisa, é um campo de pesquisa, mas o movimento social não precisa da pesquisa para ser um movimento social. Quando a pesquisa quer fazer a vez do movimento social, ela enfraquece a pesquisa e o movimento social, na minha opinião. Porque o movimento social, ele é muito mais potente. Inclusive, no caso das drogas, eu não, assim, o Benjamin é um caso fora, mas assim, você pega, quer ver um livro que depois que eu li muito bacana, cara, muito legal, e que é um romance, é o Sol na Cabeça, do Giovanni, né? É isso, assim, memória ruim. Cara, esse livro, assim, né, é a própria vida dele, claro que nem tudo ali é ficção, assim, são descrições que eu li depois, terminei a tese, assim, algum amigo meu que falou, cara, lê porque eu identifiquei as tuas crônicas, assim, o mesmo objetivo. Mas, cara, ele é um cara que escreve muito bem, romancista. Se eu fizesse isso, agora aquilo não é uma tese, ele não quer que seja uma tese, entendeu? É um romance. Na verdade, assim, são contos, né? São contos, não são, sabe? Ele é um escritor. Tem intersecção? Tem, mas se a gente jogar tudo fora, eu sou tanto conservador com isso, assim, eu acho que o conhecimento científico, ele tem que ter objetividade, porque senão ele vira idiosincrático, né? Com quem que eu vou dialogar, afinal? Assim, o que eu estou fazendo é muito legal, mas se eu não tiver que passar pelos pares, a gente vira uma casta na sociedade que acha que está fazendo uma coisa muito legal por si só. Que eu estou tentando fazer, eu sei que a ansiedade acadêmica é terrível, até porque alguém já zoou que eu sou case aí, que eu falei que sou gay, porque eu fui case, né? Palavra de publicitário mala, mas assim, virei exemplo assim, dessa ansiedade de não terminar nos prazos, mas a gente também é privilegiado, né? Nós só somos olhados pelos pares. Qual é que outra profissão é só olhada por pares, assim, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com essa forma de pensar. Mas eu te entendo, o conhecimento que vem do lado ali com as drogas, justamente porque as drogas, por que também é difícil? Porque elas são muito comuns. As drogas são usadas por muita gente o tempo todo. A quantidade de conhecimento produzida diariamente, assim, de experiências, não vão ser traduzidas, transcritas, explicadas em 1 ou 2 trabalhos, percebe? É como a sexualidade, por isso que eu digo. Olha como a sexualidade é vivida de formas tão diferentes. E quando você vai, o que pega com as drogas é que, pelo menos com a sexualidade, a gente sabe, a gente diz mais que é complexo, embora alguns não queiram. Com as drogas é muito chapada, é isso que a Isa estava falando, né? Com as drogas, o discurso, assim, a produção científica e a produção oficial, ela é bastante estereotipada, ela tem uma ideologização no mau sentido do termo, uma moralização. Então, a nossa compreensão do fenômeno fica muito prejudicada. É isso que eu queria dizer, entendeu? Acho que esse é o ponto. Então, é legal esse mergulho, é legal o qualitativo, é legal que as coisas ganhem outras dimensões, mas a gente tem que ter uma cabeça criativa também para os quantitativos. Então, já ligando com o DBA, que a Tani coordenou, e eu ajudei na parte mais quantitativa mesmo, ir com um olhar também criativo. O quantitativo, ele pode ser muito interessante para quebrar os nossos estereótipos, né? Os dados estão aí mostrando isso, inclusive. No caso das drogas, os dados
aí um pouco militância política, mostrando que o proibicionismo é que está ancorado em dados furados, quantitativos e qualitativos, né? E o DBA, que a Roberta perguntou, justamente, a gente foi atacado na cena pública por ser um estudo muito qualitativo, na verdade, muito assim, pequeno, de pouca ambição, e que nós somos atacados por que a gente teria avaliado positivamente um programa por uma metodologia que não nos permitia avaliar, sendo que nós dissemos 1 milhão de vezes que no trabalho, que aquilo era limitado, que tinha aqueles objetivos, e o nosso qual e o nosso quant se somaram. Eu gosto muito dessa metodologia, aliás, falando nisso. Quando você pode, numa pesquisa, fazer qual e quant, a pesquisa cresce demais. Já que o tema aqui é metodologia, assim, é uma coisa que o Sebrap, inclusive, a gente já fez muitas pesquisas assim, eu acho bastante, você pode até, inclusive, até uma certa etnografia, até um olhar etnográfico, assim, porque as duas coisas ganham muito, sabe, os dois pesos, porque também sem um olhar quantitativo, por exemplo, no caso das drogas, tem muitos riscos, né, se você fica muito no qualitativo, ou seja, a compra do discurso nativo, por exemplo, a autoexplicação, você cai numa coisa que é séria em ciência, que é o anedotismo, né? A antropologia não faz anedotismo do jeito que a medicina diz, né? Porque a cloroquina, eu falei outro dia num debate, alguém começou a atacar o objetivismo, eu falei, então senta com os caras da cloroquina lá, porque o meu tio tomou e tá bom, a minha tia tomou ivermectina, né? Sabe, isso agora não é o que a antropologia faz, a antropologia ela tem um arcabouço teórico para pegar o qualitativo, o próximo, e saber que isso não, que a partir daí você não cria uma regra geral, por exemplo, né? Esse é o ponto. Então, assim, mas eu também não posso, se eu fizesse um trabalho, por exemplo, só sobre LSD, qual é a relevância do LSD nesses universos? Também você tem que dialogar com isso, assim. As drogas relevantes hoje, psicoativas, são álcool, tabaco, maconha, sabe? Aí vem a cocaína, assim, é importante que você dialogue com os dados, assim, com as frequências. E, às vezes eu vejo muito antropólogo, especialmente, não só, assim, muito alienado dos dados mais gerais. Isso é muito sério, né? E... a Roberta contou do panorama dos estudos, eu tenho que fazer um artigo, eu estou terminando um artigo sobre isso, vai sair no livro, assim, pensando agendas futuras, acho que tem muitas coisas interessantes. Dado quantitativo é uma coisa que o Brasil não tem sobre drogas, isso é um problema, aliás. Nos Estados Unidos, você vai ver, você sabe ano a ano quantos jovens estão fumando maconha, assim, isso é bem importante para pensar a política. No Brasil, vocês viram o que aconteceu com as nossas pesquisas, né? A gente já tinha pesquisas esparsas, aí fizeram uma pesquisa, censuraram a pesquisa, trancaram a pesquisa depois foi solta na marra, e agora estão fazendo outra com outra metodologia. Então, olha, a gente não tem dado nacional para comparar, é um negócio seríssimo. Então, assim, tem um campo de pesquisa epidemiológica que é muito fraco, tinha que ser explorado, e tem muita coisa. A área de mercado de drogas é uma área que tem pouca pesquisa, a gente tem muita pesquisa de assim, varejo e tal, mas falta uma econometria, por exemplo, assim, sabe? Aí vocês vão falar, ela vem o Sebrapiano, mas falta uma econometria de drogas, a gente chuta muito na parte de econometria de drogas, chuta, e é perigoso chutar, porque a gente fica na mão do Ministério Público, a gente fica na mão do repórter policial, que não apura, né? E na área de uso, assim, na área do fenômeno, aí, enfim, tem todo o campo aberto, é o que a Isa estava falando, assim, inclusive com essas novas, não é nem novo, né, com essas zonas intermediárias, né, o uso dos hormônios, esse campo, assim, das sensações, esse campo, assim, eu acho, eu realmente, assim, eu sou apaixonado pelo tema, né, então, mas eu acho que ele só tende a ficar mais poderoso. Quem imaginar há 20 anos, assim, há 25, que ia ter uma epidemia de opiáceos nos Estados Unidos, né? Isso é muito interessante você ver, quer dizer, não tinha, em princípio, ninguém apostava mais que isso aconteceria, e aí o contexto produziu, junto com a indústria farmacêutica, uma série de fatores que produziram
uma epidemia, né? Aí é epidemia mesmo, assim, 70 mil mortes ano. Então, assim, tem muita... Eu vejo, assim, e tem o campo experimental, tem o campo medicinal, né? Eu, às vezes, me preocupo com as ligações da cannabis, uso medicinal, uso não medicinal, acho que no debate público está se misturando, isso vai ter um efeito nos jovens, né? A maconha, ela ainda é proibida, ela ainda é discriminada, mas ela nunca esteve tão bem, assim, ela nunca esteve tão exaltada. E eu vi hoje, assim, entrei na rede social, lá estava divulgando o livro, vi uma adolescente que eu conheço, filha de um amigo, dizendo assim, a maconha cura tudo isso aqui, tinha uma lista de doenças que só não tinha AIDS, o resto eu vi todas, assim, né? Pessoa de 18 anos, né? Assim, né? São questões que a gente tem que lidar, assim, com esse novo né? Assim, a experiência dos meus grupos ali era completamente outra com maconha. Maconha era do capeta, matava, no primeiro, né? Assim, você tinha um negócio muito mais pesado. Essas mutações têm que ser ainda muito estudadas. Tem muita coisa legal a ser estudada, assim, enfim, Eu li outro dia um trabalho, eu até ia convidá-la para assistir, depois vocês me passam, da Marina, que está fazendo um trabalho na psicologia da PUC, da Marina Sdoia, e aí, assim, na qualificação, é interessante que eu falei, ela se inspirou um pouco no meu trabalho, né, fazendo uma espécie de autoetnografia para além de outras questões, eu fiquei abismado, assim, como a transição, as trajetórias que ela tinha, as descrições, especialmente das pessoas próximas dela, eram muito ricas, especialmente nesse tema da sexualidade, que eu acho que é o meu ponto cego, que é isso, assim, que eu gosto muito, mas como às vezes o olhar dela está um pouco preso na briga com o proibicionismo. Tá? Então ela está olhando a relação, e aí às vezes nessa briga você tinha um monte de sofrimentos fortíssimos dos amigos, fortíssimos, internação, prisão, agressão doméstica, e que passava meio ao largo ali, sabe? Pô, essas coisas, é importante, se a Marina vai assistir isso, eu falei isso para ela, né, assim, é importante que a gente precisa olhar essa complexidade, assim, sabe? O cara que viveu tudo aquilo, a gente não tem que olhar com essa... sempre pensando que eu estou respondendo para o Osmar Terra, sabe? Você não está dialogando com o Osmar Terra, a gente está produzindo conhecimento sobre drogas. O Osmar Terra, a gente vai ter a hora de brigar com ele. E a briga vai ser a partir da mentira, ele vai mentir, ele vai, né? Então, assim, tem um campo aí de conhecimento que a gente pode quebrar estereótipos no geral, inclusive os positivos sobre drogas. Essa ideia, assim, moralizante positiva sobre drogas. Enfim, falei muito. A Giovanni Martins, aí eu estou vendo que ela escreveu, exatamente, Martins. Recomendo o livro dele. Muito, muito, muito bom. Super obrigada. Você quer terminar? Maravilhoso. Não, eu acho que é isso, a gente já está chegando no nosso horário, né? Eu adorei o que o Maurício falou sobre as narrativas, porque é engraçado, né? No campo de sexualidade a gente discute muito, né? Como você vai fazer uma narrativa pensando em práticas sexuais, em sexualidade, de modo a não produzir um relato que está próximo, por exemplo, de uma literatura erótica, né? E como você vai, por exemplo, tem um livro que eu estava lendo outro dia, um cara chama Charles Hayes, que trouxe também a Teresa Maquina, que é uma galera que trabalha com DMT e tal, né? E aí é um livro chamado Tripping, é só de relatos de uso de diferentes psicoativos, né? E aí como você vai produzir o seu trabalho, o relato, mas que se diferencie daquilo, né? Então, acho que é muito legal a gente pensar em todos os diálogos possíveis, né? Em abrir esses planos também, né? De debate, a coisa quântica, enfim, tem acho que uma série de questões aí que acho que recolocam, mesmo que dão a liberdade para fazer os relatos, né? Para o relato etnográfico, né? Mas que recolocam isso no outro plano do conhecimento, que afinal é científico, que é o que a gente faz, né? Agora, a gente também nunca está, de certa forma, também imune a produzir efeitos no leitor, né? Então, tem uma dimensão também do incontrolável aí. Mas muito legal. Sobre isso, eu esqueci de falar uma coisa que tá um pouco no livro, que é muito difícil para a gente produzir efeito,
Alguns amigos, eu me lembro que, assim, depois passou isso, mas eles ficaram irritados, né, assim, no sentido de que aí sexualidade e drogas casam. Falar sobre é ruim, às vezes. É bom experimentar e viver só. Quando você objetiva, você esvazia. E aí um amigo uma vez falou isso, assim, falou, puta merda, não consigo mais fumar um baseado, que não sei o quê, mas ele não falou isso assim só brincando, ele tá falando uma coisa ruim mesmo, né? Porque ninguém é obrigado a ficar, a gente tem que viver, a gente não tem que ficar teorizando sobre a vida, no sentido assim, né? Quem tá... E quando a gente chega com esse negócio assim, ó, objetive sua experiência, né? Na sexualidade isso até, às vezes ganha até outras dimensões, mas eu acho isso super importante pensar, né? Porque o nosso papel ali é o do chato, que colhe uma coisa... É sempre o fio da navalha que aumentar repertório e caírem as ilusões. Então, já só na piada. Agora... Gente, mas eu acho que é isso, Tânia. Você quer fechar? Não, eu só queria agradecer. Acho que foi uma conversa ótima. Assim. Enfim, agradecer todo mundo que ficou até agora, né? E convidá-los, né? Daqui 15 dias é a Carolina Parreiras, aí é o debate sobre etnografia internet, né? Etnografia virtual, né? Também, enfim, a gente abre outras questões, mas eu realmente gostei muito dessa nossa conversa, agradeço o Maurício. Enfim, tamo junto, tá bom? Eu agradeço demais também. Obrigada, Maurício. O livro está aí na editora Telha. E na próxima, Carol Parreiras, conversando com a gente sobre etnografia em contextos digitais. É isso aí. Obrigadão, Maurício. Adorei nosso encontro online aí. Valeu, gente. Matar um pouco. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Tchau. Valeu, gente. Até a próxima.